Estou aqui em mais um episódio. Hoje está sendo especial. Ainda não tinha conversado com uma pessoa que está dentro do aspecto autista adulto. E é isso. Hoje eu vou falar com Guilherme Correia. Ele tem 26 anos. Ele já trabalha. E olha, isso para mim é uma felicidade tão grande em saber que meu filho vai chegar lá também. Então é um exemplo que eu quero para a vida. E eu estou muito feliz de conversar com você, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Estou muito feliz mesmo de você estar aqui, tá? Vamos lá, então vamos começar a nossa Obrigado. conversa, que eu estou curiosíssima com tudo. É, Me conta um pouco sobre a sua trajetória profissional. Como é que foi entrar no mercado de trabalho, conseguir essa posição que você está? Assim, foi bem desafiadora. Tinha uma colega minha que já trabalhava lá dentro. A empresa fez um programa lá para pessoas assim como eu, né? Tinha diversas outras pessoas e a gente foi estudando, foi se entregando para saber como seria, né? Tinha uma psicóloga, tinha uma psicóloga para ajudar a gente também. A gente foi fazendo vários desafios para saber se a gente se integraria mesmo, em qual setor seria melhor para a gente. É, isso é muito importante, né? Porque cada um tem a sua característica, igual a gente, todos temos as nossas características, né? Muito legal essa iniciativa dessa empresa. Você, Guilherme, recebeu o diagnóstico antes ou depois de começar a trabalhar? Pelo jeito foi antes, né? Foi mais ou menos em que idade? Foi para 17 para 18 anos. Foi diagnóstico bem tardio. Eu já tinha ido, quando era criança, a vários psicólogos, né, mas nunca teve nada concreto. Sempre vai, ele é criança, ele é assim mesmo, ele vai crescer, ele vai mudar, mas nunca foi nada concreto. Acontece muito mesmo. Ainda mais, assim, eu acho que agora, hoje em dia, as crianças estão sendo mais é, é, ajudadas nesse sentido, né? Eu acho que as crianças hoje em dia elas vão se beneficiar com esses estudos, com a gente falando. Eu acho que o intuito até do podcast, eu falo também que muito sobre isso, da gente falar, porque eu acho que quanto mais a gente falar, mais vai ser orgânico, as pessoas vão entender mais, vão aceitar mais e assim vai ser melhor. Qual foi a característica assim mais evidente no seu caso? Ah, assim, pelo que minha mãe falava, né, tanto pessoa, é que eu sou muito isolado, muito sozinho. Eu não fico assim em lugar com muita gente, muito barulhento, começo realmente a ficar incomodado. A falar assim com as pessoas também. Nunca quero sair muito ficar dentro do quarto mesmo, quero ficar dentro do quarto mesmo quietinho. A parte social, no seu caso, é mais É, parte comprometida. social, isso. Acho que tô melhorando bastante. Você faz terapia? Atualmente não. Mas, tipo assim, É importante você mesmo não fazendo terapia, você fazer esse autoconhecimento, né? Muito importante isso. sim. O que influenciou, você acha que influenciou nessa sua trajetória na carreira? Eles colocaram você no setor de assistente de vendas, né? O que você Isso. acha que influenciou você ficar nesse setor? Acho que a parte da concentração e do foco, né, que é um trabalho que tem que ter muita atenção, né? Assim, não pode ficar se distraindo muito. Sou hiperfoco também quando bate, a gente faz trabalho legal mesmo. Legal. Tem essas questões, né? Quando hiperfoca numa coisa, não tem o que tirar, né? Qual foi, você acha que foi o maior desafio para você conseguir esse emprego atual que você tá? Assim, falando por mim mesmo, é sair de casa, tipo assim, pegar transporte público, ir para um lugar pra um lugar mais longe, né? Parte tanto ida quanto volta, né? Ficar num ambiente cheio de pessoas que você não conhece, ter que conviver com todo mundo. Imagino. Você acredita que as pessoas estão preparadas para lidar com as pessoas autistas? Acredito que sim, isso está se tornando mais público, né? Mais conhecido, dependendo também da empatia da pessoa, né? Pelo próximo. Acho que sim. Graças a Deus, lá no meu trabalho, eu dou muita sorte dos meus colegas serem bem, do meu chefe também ser bem receptivo, ser bem aberto. Isso é importante. Eu falo muito sobre essa palavra Isso. empatia. Eu acho que tanto vocês como a família, né?
Acho que é o que mais a gente Uhum. precisa, é empatia, porque eu não sei no seu caso, se você já teve algum caso de ter uma crise, ou na rua, ou em outros ambientes, sem ser em casa. Mas isso quando acontece com o meu filho que tem 9 anos, as pessoas têm ainda o costume de olhar de olho virado, ficar olhando assim, não saber o que está Tá de acontecendo. recanto, né? Então, Acha que é assim, esquisito. é. Então, assim, eu falo muito sobre isso aqui. Eu acho que a gente não tá pedindo que ajude, não tá pedindo que faça nada, só ter um pouco de empatia. O que eu falo é o seguinte: se não Acho. sabe o que fazer, não chega nem perto, nem fala, finge que não tá acontecendo nada. Que eu acho que é melhor o que fazer. Você já teve algum episódio de crise, tanto no trabalho como fora? Assim, dependendo da situação, já me deu uns ataques fortes de ansiedade, pânico lá. Eu corri pro banheiro lá, fiquei mais quietinho, fiquei um tempinho lá até. O pessoal até depois foi me procurar pra ver se estava bem. Aí, normal, né? Deu uma passada lá, esperei um pouquinho, voltei ao trabalho. Ah, legal que você já sabe, né, como se regular, né? Então, isso é Já a gente importante. sente como tá vindo, né? Eu já corri já pro banheiro. Lá deveria ter uma sala assim, como tem nas escolas, né? Que é sala de recurso. Poderia, nas empresas, terem a sala assim, né? Uma sala mais calma para a pessoa se autorregular, né? Seria Sabe importante. futuramente. É. Você já sofreu algum preconceito ou incompreensão? No- Tanto no trabalho como fora? Quando eu era criança, sofria bastante bullying na escola, né? Por ser mais quieto, por ser mais na minha, né? O pessoal achava que eu era estranho. O bullying ali tava em tudo. Mas hoje em dia no trabalho é tranquilo. Você falou que seu chefe te aceita, te ajuda, tem empatia, né? Uhum. Então, todo mundo lá é bem receptivo, bem legal mesmo. Dei muita sorte mesmo com esse pessoal. É muito importante, né? Poxa, achei tão interessante, tão legal essa iniciativa dessa empresa, que não tem só você, tem outras Uhum. pessoas também, né? E é tão importante que tenha isso. E como você falou, eles fizeram um trabalho para saber em cada lugar de setor, cada um se adaptaria melhor, teria mais condições de trabalho, né? Porque, assim, por exemplo, eu vou conversar também com o Israel, que também trabalha, né, na mesma empresa, e ele é de outro setor, do setor de logística, né? Então, provavelmente, algum desses testes, como você Isso. falou, foi visto que ele se adaptaria melhor nesse outro setor. Então, assim, como é importante. Eu juro pra você que eu bato palmo pra essa empresa, porque eu conversei com a mãe de um outro rapaz, que ele é advogada, a gente estava até falando sobre outro tema. Uhum. E ele está tentando fazer, arrumar jovem aprendiz ou emprego, e tá um pouco difícil. E quando ele foi fazer uma entrevista, na entrevista dele perguntava coisas assim que a gente sabe que seria muito difícil para vocês. Sobre data, se o prazo fosse tal dia e eu te pedisse antes, você entregaria? Não, não entregaria, a data é aquele dia. Então, assim, algumas coisas nesse sentido que a gente vê que não era Uhum. um teste focado para ele, era um teste muito, muito abrangente, assim, de não focado para isso, como você falou, para saber sobre a Uhum. sua é, característica boa que você conseguiria adaptar em algum setor. Achei interessantíssima essa visão dessa empresa. É, O que faz uma empresa ser realmente inclusiva para profissionais autistas no seu olhar? Eu acho que é aceitação e compreender o próximo, né? Assim, cada um de nós tem sua limitação, Sim. né? Eu não sou igual você, ou você não é igual a eu. Tem que entender isso. O trabalho vai ser feito, mas, tipo assim, nosso tempo. É a empatia que a gente estava falando, né? Não É, adianta. A é gente sempre empatia. cai nisso, né? Como você está falando, às vezes o mesmo trabalho que vai passar para você, para mim, talvez eu faça um pouquinho mais rápido. Você talvez vai ter um pouco mais de hiperfoco, vai demorar um pouquinho mais. E é isso, gente, né? Tem que ter essa empatia. Qual foram as mudanças e adaptações que foram feitas lá dentro do seu trabalho, por exemplo, para sua chegada?
Uhum. Assim, mudança não teve muito não, né? A gente conversaram isso com a gente, tanto o E quanto o Jael, né? A gente seria tratado como qualquer outro funcionário, né? A gente é tratado como qualquer outro funcionário, mas assim, tem bastante empatia, né? Ele sabe, o pessoal tem bastante paciência tanto comigo quanto com o Jael também tem. Eles têm paciência com a gente para pegar, para ensinar mais com a gente, para paciência mesmo, né? Do próximo. Mas adaptação física não teve nenhuma, né? Porque você falou, como você falou, quando você tem alguma questão, você sabe como se regular. Não teve assim, você colocar vocês numa sala especial, utilizar algum fone, alguma coisa desse tipo, não. Não teve isso. Não tem. Eu mesmo fico de fone com esse fone que eu tô agora, eu fico só de um lado, né? Para abafar um pouco o som, né? Que é um escritório, tem que respeitar também, a pessoa pode chamar a gente, né? O chefe também. Assim, eu fico só de um lado já ajuda bastante, só mais concentrar no trabalho mesmo. Aí você bota uma música ou você só bota pra abafar mesmo? Eu boto, né, de vez em quando eu boto uma música, eu deixo só que ele tem abafador, né? Ele abafa o som. Ah, legal. Não é um fone comum, não. Ele abafa também o som. É, ele dá uma segurada no ruído. Entendi. É, Como é que é a sua rotina de trabalho? Você chega, você tem um horário fixo. Como você falou, né? É bom, é tão importante a gente falar sobre isso. Como você falou, você é tratado como um funcionário, como atípico ou típico. Então, assim, claro que você tem as suas limitações e eles respeitam isso, mas assim, é um horário de fixo de 8 às 6, como é que é? Isso. De 8 às 6. Trabalhando, bater o ponto às 8, né? E faz o máximo possível pra sair às 6 também. Normal, igual todos os funcionários. Normal. Isso. Aí você tem, você no caso, eu imagino talvez que você tenha. Porque eu, quando eu tava trabalhando sem ser em casa com meu filho, eu chegava no trabalho, eu tinha uma rotina, né? Chegava, aí pegava um Uhum. café, eu sentava, aí É, abria meus e-mails. Você também tem essa rotina, você fez uma rotinazinha pra você, né? exatamente isso. A gente chega, toma café, vai lá, você depois senta no computador, abre, responde os e-mails, né? Vê o que tem pra fazer e dá pau na máquina. O trabalho vai aparecendo no decorrer do dia. Mas se por acaso, antes de você abrir o e-mail, tiver que resolver algum pepino, você teria algum problema sobre isso? Tipo, não seguir aquela rotina que você já estabeleceu. É, assim, a gente tem que compreender, né? Às vezes acontece, né? A gente tudo dá certo. Mesmo no caminho, esses dias mesmo no caminho aconteceu um imprevisto, né? Eu tava dentro do ônibus, o ônibus furou um pneu, né? Eu chegar um pouco mais tarde, porque eu tô acostumado, e a gente tem que aceitar, né? Que imprevistos acontecem, né? Às vezes. Não dá pra ser tudo 100% certinho. Que bom que você já conseguiu organizar a mente dessa forma. E sobre o Uhum. foco para produtividade? Você, como você falou, você utiliza esse fone, que abafa um pouco o seu ruído, né? Você tem alguma outra estratégia para poder te dar o foco? Você não tem problema com foco, né? No caso, ou você tem um problema com foco? Às vezes, né? Se ficar fazendo muita coisa, a gente se distrai, né? Um pouco. É meio perigoso. A gente errar no Ainda mais que trabalho, você fazer falou que é um alguma coisa. escritório, né? Então tem barulho, tem gente passando, né? A barulho de Tem o telefone impressora. tocando, a gente gritando, isso, a caminhar, acontece. Eu imagino. Eu não sou TEA, né, Guilherme? Mas eu vivi minha vida toda com muitos problemas no trabalho. Eu tinha muito problema com isso, às vezes eu estava concentrada, passava alguém, eu virava a cabeça. Eu A trabalhei, gente vira mas a cabeça, isso aí. E há pouco tempo eu esquece, vira pra cá, esquece aqui. esquece que estava fazendo. Há pouco tempo eu fiz uma avaliação neuropsicológica e eu descobri que eu tenho TDAH. Então, assim, muitas das coisas que aconteceu comigo quando eu era adolescente, quando eu era quando eu era jovem, assim, igual você, 20 e poucos anos, 30, começando no mercado de trabalho, eu não entendia. Aí Uhum, eu me cobrava muito, eu achava assim, ai meu Deus, por que que eu não consigo? Eu ficava muito grilada com isso. Por que que o fulano fica uhum, parado no computador e foca e consegue trabalhar? Enquanto eu espaço na pessoa, eu olho, aí quando eu volto para a tela do computador, o que que eu tava fazendo? Ai, meu Deus, eu tava com a planilha aberta, eu tava olhando o e-mail. E aí, depois de muitos anos, isso tem uns 3 anos, eu acho. Eu fiz essa avaliação e descobri que eu tenho TDAH. Então, assim,
Acabou que eu me entendi um pouco melhor e como eu já fazia intuitivamente, eu criava mecanismos para que eu conseguisse trabalhar de uma forma que eu não desse algum problema, né? E aí Isso. eu descobri que isso foi intuitivamente mesmo, não foi uma coisa que eu fiz porque eu sabia, porque eu não sabia que eu tinha TDAH. Era tão, pra mim era normal eu ter aquele problema ali de concentração, entendeu? Eu lembro que no meu último empresa tinha uma pessoa que botava um fone, era um fone que não é igual a esse seu não, que fica em volta da orelha, sabe? Uhum. Que acho que é Ah, sei. indução que fala. O som não fica dentro do Uhum. ouvido da pessoa, o som sai. E isso me irritava Meu, um meu grau, ficar Guilherme. baixo, quando incomodava. Você não tem noção como isso me incomodava. Ela sentava perto de mim e o barulho do som dela me irritava profundamente. E assim, às vezes eu até gostava da música, mas eu não queria ouvir aquela música naquele momento. Concentrava. Vai, é. Só depois que eu fui descobrir por que que isso me irritava. É muito, muito surtante isso. E eu trabalhei num lugar que eu sentava em frente à porta do banheiro. Você imagina? Todo mundo que estava no banheiro, eu era a fofoqueira do banheiro, né? Eu sabia quantas vezes a pessoa ia no banheiro. Porque toda hora que alguém entrava no banheiro, eu levantava a cabeça. Levantava a cabeça, levantava a cabeça. Era difícil. Então, é assim, por isso que eu tô te perguntando como é que você lida com essa situação. Eu criei mecanismos dentro da minha cabeça mesmo. Eu comecei, do som, eu comecei a botar um fone de ouvido, como você tá falando, fazendo também. Eu botava para poder, mesmo que eu, Uhum. às vezes eu não estivesse ouvindo música, abafava também um pouquinho o som. Então, Sim. quando você falou, eu entendi. E na questão das pessoas olhando, passando, isso aí não tinha como, não tinha como eu resolver. Na Você, empresa, né, as pessoas. você faz como? Você tem essas estratégias também? Você falou que é é o fone? Quando eu escuto um pouco de música também, no decorrer do dia a gente bota uma música baixa e vai escutando. Mas como é que é a música? Agitada ou calminha? Eu sou do rock. Vai estrear, mas eu sou do rock. Meu Deus, ainda é agitada, bem pauleira, que você É, gosta? há uma gritaria dentro do meu ouvido. Mas te regula, né? Porque pra você não tem problema nenhum. Regula. A gritaria que tá ajudando. A de fora tá atrapalhando, a de dentro tá ajudando. Mas eu acho que é porque você gosta dessa gritaria. Então, eu acho que por isso te faz regular. É, Porque se for uma outra gritaria que você não gosta, não vai ser legal, né? com certeza. Que legal, olha que interessante, tá vendo? É, você falou aí ainda agora que aconteceu de furar o pneu do ônibus, e Uhum, acabou atrapalhando sua rotina. Aí você falou, é isso, acontece, né? Não tem muito o que fazer, tem coisas inesperadas uhum. que acontecem e você não tem muito o que fazer, você não domina tudo. Mas antes de antes dessa sua esse autorregular, de você entender isso, você tinha problemas com isso? Já me daí um ataque de pânico mensurável, né? Passar dor de cabeça, dor de barriga, vômito. Nossa, você sentia na Nem pele sei se eu posso. mesmo. Oi? Assim, passava realmente muito mal, né? Não é uma Nossa, coisa legal. eu imagino, se dava uma ansiedade muito grande, né? Quando Uhum, saía do teu trajeto que você traçou naquele dia. uhum. Eu imagino que é um problema mesmo. Mas hoje você consegue, como você falou, né? Você não tá na terapia no momento, mas você conseguiu entender. E assim, não tem o que fazer, né? Aceita, respira É, fundo, né? gente, isso acontece. Acontece, nem todo dia vai ser igual ao outro. Legal que você já tem esse domínio. É, Uhum. O que mais dentro do ambiente de trabalho te causa essa sobrecarga sensorial que você disse? Essas suas crises que você falou que vai no banheiro? O que mais te causa isso? É mais barulho alto mesmo, né? Às vezes, no decorrer do dia, às vezes o pessoal se empolga um pouquinho, né? Com som alto, gritaria, telefone. É porque lá é um ambiente aberto, né? Com várias baias, né?
várias bares, né? Tem gente no telefone, tem motorista lá de fora conversando. Acontece, né? Às vezes quando a gente se distrai, às vezes bate o hiperfoco no trabalho, a gente nem liga muito pra isso. Dá uma focada no Entendi. trabalho, bota um fonezinho e vai embora. Você falou sobre o seu relacionamento com o seu gestor, né, com o pessoal do trabalho, Sim. que eles te ajudam, te compreendem, têm empatia, né? Que importante a gente escutar isso, porque às vezes até num ambiente de trabalho que não tem Pô, atípico, aquele tóxico. muitas vezes. Você falou que você lá é tranquilo, né? O pessoal lá é tem muita empatia, são muita gente boa. A gente trabalha também, a gente brinca também, vira e mexe faz uma piadinha, né? Tudo ali dentro do possível. Mas isso é só com você, essa empatia, ou você vê que tem alguns momentos com outras pessoas, eles têm um pouquinho mais de receio, né? Porque assim, com outras pessoas ainda dá uma puxadinha de orelha. Às vezes quando acontece, né, cara? Às vezes a gente perde um pouquinho a linha. Agora falando Só às de vezes. verdade, se fosse uma preferência Uhum. sua, você prefere trabalhar em equipe ou individualmente? As- Assim, se você me perguntasse isso há uns anos atrás, eu diria com certeza sozinho, né? Mas hoje em dia trabalhei aqui, tem me ajudado bastante, né? Até com essa questão de socialização. Mas com certeza trabalhar socialmente, junto com as pessoas. É porque um apoia o outro, um ajuda o outro, né? E aí, quando você às vezes não sabe uma A coisa, outra gente se pessoa te ajuda. distrai, dá uma conversa, dá uma brincadeira. Que legal. Parabéns, muito parabéns mesmo que você conseguiu Hum, superar isso, porque realmente trabalhar em equipe, estar em conjunto não é fácil, em nenhum ambiente, nem em casa, nem no trabalho, nem na escola, nem em sim. lugar nenhum, porque você tem que saber lidar com todos os tipos de pessoas, né? Ninguém vai ter o mesmo pensamento que você. Então, parabéns que você agora está conseguindo. Isso é muito importante para sua vida futuramente. Uhum. A comunicação, porque assim, tem muito, como eu até falei sobre a menina da advogada, essa comunicação com você tem algum problema de a pessoa te dar um prazo e depois te cobrar logo em seguida e falar que precisa urgente, e assim, você precisa que essa comunicação seja um pouco mais clara, ou você consegue identificar e falar, não, tudo bem, isso é uma prioridade, não vou me estressar, não vou ficar nervoso com isso. Porque existe essa questão da comunicação, né? Porque muitos autistas, eles levam ao pé da letra o que está se falando, né? E mesmo que você venha pedir, pelo amor de Deus, para ele fazer, ela não, foi combinado aquilo lá. Então, assim, aqui em casa acontece isso com meu filho. Se eu falar para ele que a gente vai sair, vai passear amanhã e falar que não vai, ele vai, não, combinado porque a gente ia passear. Então, assim, vocês levam ao pé da letra o que é combinado, o que é falado. Como funciona com você Uhum. nesse tipo de situação de comunicação dentro do trabalho? Eu quero trabalho para hoje. Aí depois fala, não, mas eu quero para agora. Assim, a cobrança existe, né? Em todo lugar a cobrança existe mesmo, né? Bom é falar com a gente um pouco antes, ó. Se falar pra mim, quero amanhã, beleza. Eu vou tentar me esforçar ao máximo pra te entregar até antes. Ah, legal. Então, assim, mesmo você me falando, vamos fazer isso aqui amanhã. Pô, vou tentar me esforçar pra tentar te entregar pelo menos metade do trabalho tá pronto hoje, tentar terminar o resto amanhã. Assim, até porque não, pra não acumular trabalho, né? Me atrasando as outras coisas. Então se lida bem com isso, né? Não leva tanto ao pé da letra. Se a pessoa falar que é para amanhã e chegar para você e falar assim, não, consegue para hoje, aí você vai correr atrás, isso não te causa um problema. A gente trabalha, né? A gente tem que lidar com os estresses da vida. Assim mesmo. O que que você acha que dentro do seu perfil profissional é o teu talento mais, assim, expressivo? Eu diria que é o foco. Realmente focar numa tarefa e conseguir fazer ela mais bem feita possível, né? Legal. E antes desse emprego que você está agora, você já teve outros empregos ou esse é o seu primeiro emprego?
Posso considerar isso como o primeiro, que o primeiro que realmente eu tive não foi uma experiência muito boa, né? Tanto com o patrão quanto com os colegas de trabalho. Eu não considero ela realmente um começo, né, para mim. Profissional. Entendi. Sobre o seu futuro, você pensa em fazer uma faculdade, se especializar em alguma coisa do que você já aprendeu até agora nessa empresa? Ou você pensa em fazer até outra coisa diferente, que é só realmente o emprego e você vai seguir outro rumo depois? Eu penso em fazer educação física, que é uma coisa que eu gosto bastante. Ah, então você gosta de educação física. Que legal. Uhum. Você Eu malha, fa- faz alguma coisa? Sim, fazer exercício ajuda bastante. É verdade. Pra mim também. Na parte do TDAH ajuda bastante. Eu gosto muito de dança Ajuda. também. Sempre faço alguma coisa, sempre eu tô fazendo alguma coisa de dança. É dança de salão, ritmos, sempre eu tô fazendo alguma coisa que eu acho que me faz concentrar. Esse negócio de você colocar o braço para um lado, a perna para o outro, tem que ter para mim, eu tenho que ligar meu foco no, assim, num nível assim, porque nem sempre a minha perna vai para um lado e meu braço. Então, assim, eu tenho que estar extremamente focada. Se eu estiver desfocada, o braço não vai para onde eu quero, a perna não vai para onde eu quero. Então, para mim, ajuda muito a dança. E cada um tem que achar mesmo, né? O que te faz melhor, o que te faz você acalmar, baixar a ansiedade, para poder conseguir conciliar com a vida que não é fácil, não, a vida de adulto, não é? É, vida de adulto não é fácil. A tua vida de adulto começou tem pouco tempo, a minha já começou tem um pouquinho mais. Já tá parte. O que que você acha sobre essa vida adulta? Eu acho bem legal. Eu tô achando bem desafiadora, mas assim, é bom, né? A gente ter desafios. Você, como mãe de autista, né? Deve ter a mesma preocupação com a minha mãe, né? Um dia eu tô aqui, amanhã eu não tô. É bom, né? A gente já tem um caminho já pré-definido, né? Pra dar uma paz. Verdade. Até uma certa idade, a gente, mãe, fica. A mãe atípica, acho que é um pouquinho pior. Porque a gente fica vivendo a vida do filho e a nossa vida. Porque a gente tem que ajudar, a Uhum. gente tem que ajudar com afazeres de colégio, com simples tarefas do dia a dia. Então, conforme eles vão crescendo, vocês vão crescendo, aí vocês vão tendo mais. é, Como é que é a palavra? Esqueci. Independência. Independência. Vocês vão tendo mais independência e aí a gente acaba se libertando, né? Tipo assim, por exemplo, dá comida na Hum. boca, já não tô dando mais. Ah, dá banho sozinho, já não tô dando mais. Então, assim, aí você, por exemplo, agora, trabalhando, indo sozinho pro trabalho, né? Você vai sozinho pro trabalho? Uhum. Então, assim, Vou. tua mãe, eu acredito que tua mãe deve ficar no celular, te acompanhando. Já chegou? Você quer? Né? Ela manda mensagem, fica ali no WhatsApp preocupado, né? Tanto ela quanto meu pai. Manda mensagem, não? Manda mensagem, fica mandando mensagem. Chegou, tá bem, já pegou o ônibus. Tem essa preocupação, né? Sempre vai ter, Eu, independente da eu idade. sou a favor, sabe de quê? De botar um chip em vocês. Eu falei outro dia, eu vou botar um chip nele, pra poder eu ficar olhando esse mapinha onde ele tá andando. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês adultos assim fazendo as coisas sozinhos, porque é o que a mãe quer mesmo. A mãe quer que vocês sobrevivam, que vocês façam as coisas independentes sozinhos, porque o dia a gente não vai estar mais aqui. Espero que eu demore muito pra É, acontecer, mas infelizmente é a lei da isso. vida, né? E assim, o que eu mais trabalho aqui em casa é para essa independência do meu filho, para poder ele é, ter independência e conseguir trabalhar, viver sozinho. E olha que legal, sua mãe já conseguiu isso de você. Sua mãe é vitoriosa e olha, bato palmas para ela, ainda mais que o seu diagnóstico foi tardio. Então, assim, eu imagino o quanto que você Uhum. também não sofreu, porque o diagnóstico não é simplesmente um diagnóstico, é você se entender também, né? Como é que foi pra você Uhum. também isso? Demorou para aceitar bastante, né? Mas foi bom, né? A gente ter uma resposta, né? Porque realmente acontece isso, né?
não é uma muleta, mas assim, dá pra entender, né? Isso realmente me incomodava. Eu não sou esquisito, não sou estranho. É o meu jeito. Não, e essa questão do trabalho, por exemplo, talvez se você não tivesse o diagnóstico, você estaria batendo cabeça para trabalhar sem as pessoas saberem que você é atípico, e talvez essa empatia, esse olhar diferente, não teria. E talvez Uhum, numa questão que você talvez fizesse alguma coisa que para eles fosse inaceitável como funcionário típico, vamos dizer assim, hoje eles dão uma uhum. olhada. Não, peraí, calma aí. Tem coisas que a gente tem que ter cuidado em fazer com eles. Porque tem que ter esse cuidado. Então, assim, foi legal você ter conseguido ter esse diagnóstico antes de você começar na sua vida adulta de trabalho. Mas eu acredito que no colégio, como você mesmo falou, deve ter sido muito difícil por conta dos bullying que você deve ter sofrido, né? Então, Pô, muito. eu imagino, porque o bullying já acontece mesmo sem ser atípico, né? Dependendo, né, da escola e tal. E para um atípico ainda, porque hoje está sendo falado muito mais sobre o bullying para poder, porque sabem que isso é prejudicial. Mas você, como você tem 26 anos, já que você falou, né? Isso. Então, 26 anos, há 10, 15 anos atrás, o bullying ainda estava no auge. Hoje estão tendo mais cuidado com essas coisas de bullying na escola, porque a gente sabe que isso pode acarretar muito sofrimento para as crianças, adolescentes, né? Bullying, brincadeira, Uhum. gente, tem que ser bom para os dois lados. Se um lado está sofrendo, não é Só um brincadeira. lado, Não é só legal. um lado achando graça não é legal. Oi? Só Repete. um lado achando graça não é legal. Aí já deixa de ser brincadeira e já vão passar pro bullying. Aí Porque já vira brincadeira, maldade. os dois têm que estar brincando. Não é, tem gente que fala assim, mas é muito mimimi. Antigamente a gente brincava, zoava e ninguém se importava. Claro que se importava. Só que as pessoas não falavam. E Importava. assim, que eu já sofri É. bullying também na escola. E eu sou muito mais velha que você, entendeu? Só que é aquela história, se os dois estão brincando, tá tudo bem. Seu cabeçudo, e o outro, você também é cabeçudo. Os dois estão brincando. Agora, quando um fica chateado, já não é legal, né? É. Uhum. E quando você recebeu o diagnóstico, o que você acha que mudou para você? De fato, assim, como você falou, não é uma bengala. Né? É bom você falar isso, Uhum. porque tem muita gente que fala assim: pra que eu vou pegar o diagnóstico e fazer alguma coisa depois de velho? Não vai adiantar nada. E tem muita gente hoje, eu já escutei algumas pessoas falando que todo mundo agora quer ser autista porque tem uma série de vantagens. Eu falo assim, eu falo por mim, pelo meu filho, vantagens? Tem muito mais desvantagens do que vantagens, né? O que você acha que mudou na sua vida? Foi mesmo a aceitação? O poder ser o que você é, sem ter que achar que você é estranho, né? Foi um Foi a pouco disso? aceitação e compreensão mesmo, né? De entender o que realmente acontece, por que acontece isso. É muito importante isso, gente. A gente tem que entender que o diagnóstico Tu- tardio é importante porque você se aceita, você se para de se cobrar, não fica essa pressão, porque é uma pressão tão grande na cabeça quando você não sabe por que você é daquele jeito. É, como eu falei, né? O meu diagnóstico também de TDAH veio muito Uhum. tarde. Isso, eu tenho 43 anos. Então, o meu diagnóstico veio há 3, 4 anos atrás. Então, você imagina, eu trabalho desde 16 anos. Imagina quanta coisa dentro do ambiente de trabalho eu achava estranho, porque que eu acontecia comigo, e as pessoas não. Por exemplo, uma coisa que também faz parte da parte do foco, como você disse. Eu, quando vou aprender Uhum. uma função, eu acho que eu hiperfoco tanto quando a pessoa está explicando, ou quando eu estou aprendendo alguma coisa, que eu aprendo em 3 segundos. Tipo, quando do Isso. hiperfoco, né? É, e quando eu não quero aprender, o meu hiperfoco não tá ligado, eu não aprendo. Não entra mesmo. Não entra na cabeça nunca.
Entendeu? Então, assim, eu achava assim, por que que eu. Aí as pessoas, quando às vezes eu aprendia e a outra pessoa vinha me perguntar, aí eu ficava assim na minha cabeça, "Pô, como ela não aprendeu? É tão fácil. Por que que ela não aprendeu?" Mas é porque meu hipofoco estava ligado. Então, assim, eu, por exemplo, eu amo matemática. Então, assim, a matemática entra na minha cabeça Nossa. em 2 segundos. Você não gosta de matemática? Essa é minha inimiga mortal, desde a época do ensino do primário, do CA, né? Que antigamente era CA. É. Sério? Meteu, meteu, meteu letra, já me perdi. Já botaram A mais B mais C, aí já me perdi. O número já tava ruim, meteram letra, aí complicou tudo. Eu adoro uma equação bem grande, assim, cheia de A, cheia de X, cheia de B, cheia de... Porra. É. Então, mas para mim era uma facilidade tremenda. Eu fiz faculdade de administração, né? Então a gente tem muita matéria de matemática Uhum. financeira, contabilidade. E aí o professor explicava, e na faculdade eles não explicam muito, sim, igual no colégio, não, né? Passa no quadro, explica uma Uhum. vez. Se a turma estiver conversando, então é que não explica mesmo. E aí as pessoas, aí eu ficava olhando pro professor, eu não nem escrevia. Eu olhava, ficava olhando, olhando, olhando. O professor acabava de explicar, passava, vamos fazer agora o exercício, não sei o quê. Eu ia fazer em 2 segundos. Aí as pessoas ficavam olhando assim, vinham me perguntar. Você aprendeu? Que eu não sei o quê, porque sabia que depois o professor não ia explicar de novo. É, faculdade é Uhum. uma dinâmica diferente de colégio, né? Então, assim, eu ficava assim, aí eu ficava pensando comigo, mas ele explicou, porque como é que ela não aprendeu? Como é que ele não aprendeu? Porque na minha cabeça entra muito mais fácil, porque aí eu fico, mas porque eu gosto, né? Qual é a Uhum. matéria que você gostava mais no colégio? Eu gostava mais de ia fazer piadinha, falar hora de ir embora. Mas, pô, era mais geografia mesmo, português. Professor era bem legal, Português e geografia. Então ajudava você gosta, bastante. você gosta de escrever. Oi? Você gosta de escrever. Gosto. Gosta? Você tem um livro, assim, um caderno que você escreve os seus pensamentos. Fica mais hoje em dia, fica mais no telefone, né? Dificilmente a gente se. Hoje em dia a gente escreve, mas a gente tá mais na digitação. É verdade, é verdade. Antigamente a gente tinha um caderno, um diário que a gente escrevia, mas hoje em dia fica mais no telefone. Mas vou te falar que eu gosto também de escrever, assim, quando eu era mais nova eu tinha esses negócio de diário, essas coisas. Mas eu já até baixei uma vez um aplicativo que era disso, de você escrever. Não é a mesma coisa, não tem mesmo encanto de você escrever no diário. Eu sempre gostei muito de escrever em diário. É legal, é interessante. Eu acho que isso devia voltar. Devia voltar para as crianças, adolescentes escreverem, porque é onde a gente se sente livre de escrever o que a gente quer falar. Porque não tem ninguém ali para julgar a gente, só o papel. Então é onde você tem que se expressar, falar o que você quiser, falar bem ou mal de quem você quiser, ou do que você quiser. Acho interessante. Eu gostava de ter diário. Só que tinha que ter chave para ninguém pegar meu diário. Que não podia pegar, não. Você tem irmãos, ô Guilherme? Tem um irmão. Seu irmão, ele até eu, ele não é típico. Não, ele não é atípico. Ele é mais velho ou mais novo? Mais novo. Ah, legal. Eu também tenho o irmão mais velho. Então ele queria sempre ler meu diário. Sempre na Ele era maldade. fofoqueiro. É, fofoqueiro. E aí ele ia mostrar pra minha mãe depois. E como é que Fofoqueiro. vocês se dão? Você e seu irmão? Tá coisa de irmão, né? Coisa de irmão, é verdade. Quem que nunca teve uma briga com o irmão, né? Qual o conselho que você daria para gestores que trabalham com pessoas autistas, que eles precisam saber? Qual o conselho? Eu diria para vocês tentarem ter mais compreendimento e procurar saber mais sobre as coisas, né? Sobre autismo, sobre qualquer tipo de transtorno. E a gente é igual com qualquer outra pessoa, mas a gente faz as coisas no nosso ritmo, né? Legal. É,
É isso aí. Acho que se todo mundo tiver um pouquinho mais de vontade de aprender sobre o autismo, vai conseguir identificar, entender e aceitar. Porque vocês não querem nada demais, vocês só querem aceitação no mundo, né? Eu outro dia Uhum. ouvi uma frase de uma pessoa que agora eu não me lembro o nome, que ele falou assim: você não exige que o surdo escute, que o cego veja, mas você exige Sim, que o autista se socialize, não tem crise sensorial e outras coisas, né? E é isso, realmente, a gente tem que pensar é isso. O autista ele não faz o que ou não ou sente porque ele quer, né? Se ele sente sim, uma crise de ansiedade, como você falou, ou outro tipo de situação, ele não é porque ele quer, né? E é isso que vocês têm que entender, pessoal. O autista faz tudo o que uma outra pessoa faça, claro, com a sua. Alguns vão ter algumas habilidades, outros não. Isso vai depender do nível de suporte e tudo. Mas faz do jeitinho deles, no tempo deles, como o Guilherme está falando. E isso cabe aos pais também incentivarem e estimularem, né? Acredito que a sua mãe te sim, estimulou muito, né? Te ajudou muito com isso, porque, como você falou, seu problema maior é com a socialização, né? Aí ela com certeza sim. sempre se incentivou muito a estar Uhum. com outras pessoas, né? É. É É isso que que eu a gente imagino tem que que deve ser fazer. uma grande preocupação. Sim, é porque infelizmente vocês vão sofrer com isso. Então, assim, a gente pensa assim, que a gente tem que evitar o máximo, a gente tem que ajudar o máximo de para vocês estarem bem na sociedade. É Eu, bem sem filtro, né? Às é, vezes embala e vai. é isso aí, sem filtro. Eu falo isso do meu filho, totalmente sem filtro. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre os profissionais autistas? Você já falou um pouco, né? Que você gostaria que soubesse que vocês sabem fazer, só ter o teu tempo, né? Uhum. Gostaria de falar que somos tão capazes como qualquer outra pessoa de fazer, com o tanto que vocês ensinam e tenham paciência. É isso aí, paciência. São duas palavras que eu acho que vocês precisam o tempo todo falarem para poder as pessoas entenderem: paciência e empatia, né? Sim, As pessoas têm que entender isso. Paciência e empatia. Paciência para explicar e empatia para entender, né? É fato isso. Como é que foi para você conseguir esse trabalho? Você botou currículo no site? Ou foi uma agência especializada? Como é que foi? Como é que você na achou? verdade eu tinha uma conhecida que trabalhava lá dentro, né, já há bastante há anos lá dentro, né, e falou tanto para mim quanto para meus pais, né, esse programa que ia acontecer lá dentro, né, e entregou meu Hum, currículo lá, né, falou bem de mim, aí isso iniciou, né. uhum. Esse programa é o quê? Um programa para PCD ou para jovens autistas? É o quê? Era pessoas com algum tipo de deficiência no geral. Tinha autista, tinha gente com problema de fala, atraso na fala, atraso na mão mesmo. Ah, tá. Então é um programa para PCD. Sim, foi para PCD no geral. Não foi especificamente só para o autista. Ah, entendi. Legal, legal. Poxa, bato palma pra essa empresa. Tá difícil, porque eu já escutei gente até falando que a empresa ela paga a multa, porque tem uma cota, né, de PCD que tem que ter pelo governo, mas eu já Que escutei ter. empresas que pagam a multa, porque não querem ter esse trabalho. De ter uma pessoa que talvez vai ter que explicar, além de uma vez, vai ter que explicar duas, que tem que É, entender que a pessoa talvez não goste de trabalhar em equipe. E é isso, né? A gente não pode obrigar também, né? Então, me fala assim, o que que você faz para se autorregular? Semana passada, eu falando com esse menino, ele falou que ele gosta de escutar música para se autorregular. O que que você faz? Você tem algum também gosto. macetinho que você consegue fazer?
Fico na minha e boto música alta. Rock. Entendi. Porque é o barulho que você quer ouvir. Você não quer ouvir barulho dos outros, você quer ouvir o seu barulhinho, né? Muito bom isso, gente. Olha, Guilherme, vou te fazer minha última pergunta, tá? Espero que você tenha gostado de conversar comigo. Tá. Adorei conversar com você. Para mim é muito importante esse contato, como eu te falei. Espero que outras pessoas queiram ouvir também sobre falar mais com você, porque eu acho que a gente tem que falar com vocês para entender como a gente tem que lidar com vocês, né? Porque a gente tem que entender Uhum. que nem todo autista é igual, né? Por exemplo, eu não sei você, mas meu filho adora abraço. E tem gente, todo mundo acha que autista e não gosta de abraço. Você gosta de abraço? Depende, depende. Depende da Dependendo da pessoa, pessoa. depende. O meu filho, não. Meu filho, se ele te encontrar hoje, ele é capaz de chegar e te abraçar e querer te beijar. Então, a gente tem que entender isso. Olha como a gente tem os dois, né, polos, né? Um gosta e o outro não gosta tanto. Então, assim, a gente tem que entender que cada um é de um jeitinho do outro. Se você conhecer uma pessoa autista, pergunta se ela quer um abraço. Pergunta se ela... Posso conversar com você? Porque às vezes a pessoa também não gosta de conversar. Por exemplo, eu sabia que Sim. o meu podcast com você ia ser diferente. Porque eu sei das limitações de vocês. Eu não vou puxar mais do que você consegue me dar. Porque eu sei que você está fazendo o máximo que você consegue. E isso é tão Sim. importante, você já está falando, como você falou que tem problema com a socialização. Isso para você é um desafio, né? Saber que o seu rosto, o que a sua fala vai estar para todo mundo ouvir. E é tão importante isso, a gente saber lidar com isso. Se você não sabe, gente, se essa pessoa autista gosta ou não gosta de determinada coisa, pergunta. Não custa perguntar, né? É. Quando eu mandei mensagem pro Guilherme, eu perguntei: você quer participar? E ele falou: tudo bem, eu participo. Né? Se ele falasse não, eu não quero, não gosto, tudo bem. Mas que bom que ele aceitou falar do jeitinho dele, da forma dele. E esse podcast para mim está sendo muito especial. De antemão, eu já quero agradecer sua mãe, mesmo não conhecendo, sua mãe e seu pai, que criaram um menino muito inteligente, muito carinhoso pelo jeito, muito calminho. Que vai ter um futuro brilhante pela frente, vai fazer sua faculdade de educação física e quem sabe aí vai ser um personal trainer, né? Vai ser um professor de academia ou um professor de escola, quem sabe? Professor de educação física da escola. O que você pretende seguir Sabe? no ramo da Eu educação prefiro física? personal mesmo. Personal? É porque é uma pessoa só, né? Tá bom, né? Pra dar aula, né? Não quero voltar pra escola, não. É verdade. Pra quê, né? Mas é isso. Não Espero que foi você legal. consiga. Espero que você consiga tudo que você pense em seguir, que você tem capacidade. Não deixe que ninguém fale que você não tem capacidade, que você vai ter, que você tem, você vai conseguir. E mesmo que você não termine a faculdade conforme todo mundo, você vai terminar. E é Uhum. isso. Eu acho que o que você tem que fazer é não se cobrar, né? Fazer, não se cobrar. Que a gente, como eu te falei, eu me cobrei muito por muitos anos. Mas chegou uma hora que eu falei, chega, não precisa mais. Se eu não consigo, eu não consigo. Eu tento, mas se eu não conseguir, não consegui. Então é isso. Eu vou fazer minha última perguntinha para você. Peraí. E agora sim. Que mensagem você deixaria para os outros autistas que desejam ingressar ou crescer no mercado de trabalho? Tenham calma, não se cobrem tanto. Vocês são tão capazes quanto as outras pessoas. E é isso. É, é isso, gente. Então, assim, a gente fica aqui com essa mensagem, né? Não se cobre tanto, tenha calma, né? Que vocês vão conseguir. Uhum. É isso? E para as empresas, né, entenderem, gestores, empresa, que eles fazem sim tudo que eles querem fazer.
É só ter uma calma um pouquinho maior para ensinar, uma paciência, uma empatia. Eles são um ser humano como outro qualquer, têm o tempo deles e entendam isso. Nem todos os autistas são iguais, né? Às vezes a gente Uhum. se peca achando que todos são iguais àqueles de filme, né? Que eles só botam autista no filme daquele jeito, né? Super inteligente, hiper Uhum. focado, calmo, né? Mas não botam um autista que dá crise, que se joga no chão, que tem problemas de ansiedade, que se tranca no banheiro. Então, cada um é diferente do outro. Mas tudo que eles se propõem a fazer, eles conseguem. É isso que eu deixo a minha última mensagem. Tudo que eles se propõem a fazer, eles conseguem. Muito obrigada, Guilherme. Meu coração tá aqui, ó, quentinho, Nada. tá? E, ó, um beijo. Fica com Deus. E, ó, não desista dos seus sonhos, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Beijo, gente. Ficamos Tchau. por aqui. Fica aí, Guilherme.